Salve, salve, torcedor amigo, torcedor do Vasco. Hoje a gente tá de sorriso de orelha a orelha, também pudera, estamos trajado também, a rigor. A fase é ótima e o vascaíno tem mais mesmo é que tirar onda após a vitória contra um rival carioca. E é nesse embalo aí, com o Vasco no G8 e hoje de olho numa vaga na Libertadores, é que eu estou aqui para te colocar a par de todo esse cenário e que vem por aí. Domingo é contra o Bragantino lá fora, parada dura, mas nada que impeça que o Fernando Diniz e os seus comandados busquem mais um triunfo, por que não? Motivos o Vasco tem de sobra para confiar. As grandes fases de Ryan e Barros, por exemplo, já falam por si só sobre essa situação. E nesse boletim de hoje a gente vai debater esse momento do time do Fernando Diniz, o que se espera para o próximo jogo, o clima de confiança, de união que vem contagiando o grupo vascaíno em busca de voos mais altos e uma matéria especial sobre um personagem que desde que entrou vem dando conta do recado, tendo grande peso nesse momento, segue invicto até aqui, Cauã Barros. O jovem de 21 anos está com a bola toda, mas ralou bastante para chegar até aqui. E eu fui conversar com um dirigente do primeiro clube do Barros que vai nos contar como tudo começou até ele chegar ao Vasco da Gama. Portanto, dedo nesse like, compartilhe o conteúdo, mostre que você gosta do meu trabalho jornalístico, sinalize isso para o YouTube e vem comigo nessa. Vamos dar um pontapé inicial então falando, claro, da vitória de ontem diante do Fluminense, que segue repercutindo muito. Após o apito final, a torcida do Vasco era só alegria e passou o dia todo de hoje tirando onda do rival. Seja com respostas pelas últimas ironias ao clube, seja por conta do Ryan, que ao que parece conseguiu entrar na mente dos tricolores, que levantaram aquela polêmica nas últimas partidas ao questionar ali o famoso quem para o cria da colina. Pois é, o Ryan respondeu isso dentro de campo, através de um futebol de gente grande, de gente inteligente que assume a responsabilidade e vem sendo decisivo para o crescimento do Vasco. O Vasco se representou hoje e o grupo era só alegrias, era o retrato da confiança, um ambiente contagiante de muita união e que vem sendo importante aí, porque vitória após vitória vai se fortalecendo e sendo uma injeção a mais para esse processo de construção, de conquistas. O grupo principal ficou na academia se exercitando, relaxando ali com uma boa massagem, para aliviar a descarga física do cansaço de ontem, enquanto os atletas que ficaram no banco ou tiveram pouca minutagem, foram aí a campo por mais um coletivo. Fernando Diniz, um dos responsáveis por esse momento, está muito motivado com a fase do time, porque acredita que a equipe encontrou um equilíbrio aí necessário para manter essa ascensão no campeonato. Ele sabe que não tem nada a ganho, mas quer o seu time subindo de degrau em degrau até estar em condições ideais de alcançar o principal objetivo no Brasileirão, que hoje é sem dúvida uma vaga na competição sul-americana, né? Em especial a Libertadores, em que pese o Vasco também tem essa chance na Copa do Brasil. O caminho ainda é longo, ainda é difícil, mas o retorno do Vasco dá total respaldo para o time atingir esse feito. Esta arrancada é que está nos planos do Diniz e para isso ele quer a equipe concentrada, inteira para concretizar esse sonho. Só esse estava totalmente fora dos planos durante o campeonato quase todo, após aquela pífia campanha do primeiro turno, que afundou o Vasco, o colocando ali nas últimas colocações. Agora a história é outra. Domingo é contra o Bragantino, o Diniz tem consciência do caminho que o Vasco pavimentou até aqui. Para esse jogo a tendência é a manutenção da base, ou seja, da formação que iniciou ontem. Inclusive o Hugo Moura, mesmo retornando de suspensão, deve seguir de fora, deixando o Tietchan ao lado do garoto Barros. Diniz tem gostado do sistema defensivo que atingiu um nível de maturidade com a entrada do Barros, do Cuesta, do Robert Renan. Isso sem falar nas participações do PH e do Piton, que eram os titulares das posições. E no ataque a situação é a mesma. Verratti deve seguir de fora e, ao que parece, com o nomeando Andrés Gomes, que participou do segundo gol de ontem, tem tudo para ser mantido no time. O Vasco ficou mais móvel, o ataque ficou mais participativo e o próprio Ryan teve mais papel de destaque no time, tanto que foi o cara que decidiu os últimos jogos. Sem ele em campo, o Vasco perde muita mobilidade e força ofensiva. Mas não é só o do Ryan que a gente tem que exaltar, meus amigos. Tem um outro jogador ali, oriundo da base, que desde que retornou ao time, não saiu mais. Também por ele, hein? Ele arrumou o sistema defensivo,
arrumou a casinha ali atrás. E estamos falando do Cauã Barros, senhoras e senhores, de 21 anos e que foi um dos maiores acertos desta janela ali do segundo turno. O seu retorno, pedido, solicitado por Diniz, por entender que é um jogador com margem para crescimento, fez toda a diferença. E é até interessante a gente trazer aqui mais dados sobre o Barros, enaltecer um pouco mais do seu trabalho, porque é um garoto que merece, hein? E passou alguns momentos difíceis, quando ele foi preterido do próprio Vasco, na época comandado pelo Ramon Dias, para seguir por outros desafios e conseguir, nestes desafios da Série B, com as camisas do Amazonas e do América Mineiro, mostrar a sua utilidade, mostrar a sua evolução. O Barros teve seu contrato renovado até dezembro de 2027, com um vultoso aumento, e é um ativo valorizado, tanto que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro disputavam a sua contratação. É sempre bom lembrar que o Barros estreou no profissional do Vasco através do técnico Maurício Barbieri em 2023, tá lembrado? Primeira partida dele no profissional foi naquele empate com o Dax pelo Carioca. Na ocasião, o time principal estava fazendo aquela pré-temporada, né, nos Estados Unidos. Já a segunda chance foi na vitória sobre o Nova Iguaçu. E na terceira, ele foi jogado ali na fogueira, né, para ser titular no clássico contra o Fluminense. E olha, nem parecia que era o seu primeiro clássico, porque naquela ocasião ele demonstrou toda a sua personalidade, a mesma que está ocorrendo agora. E pegando esse gancho do Barros, hoje eu fui pesquisar mais sobre o seu início de carreira e essa vinda para o Vasco da Gama. Para os que não sabem, o Barros era de uma tribo indígena, né, em Pernambuco, mais precisamente localizada entre os municípios de Itacaratu e Petrolândia. E o seu pai, na época, vendo essas suas habilidades por lá, não perdeu tempo, tanto que correu atrás para fazer que o jovem deixasse de lado aquele amadorismo ali e fosse apresentado ao futebol de verdade. E foram nesses testes de vários clubes brasileiros que o Barros chegou ao Primavera, clube do interior de São Paulo, que inclusive é dono dos outros 30% do passe do jogador. O Vasco é dono de 70%. Ele chegou por lá no Sub-13 e logo com as suas boas atuações, aos 15 anos, começou ali a ser notado por um olheiro do Vasco, tanto que ele passou ali por um período de avaliações até ir em 2019 para o Sub-15 daqui. E depois disso, a sua carreira decolou na divisão de base, tanto que em 2021 ele foi destaque no Sub-17 ao ser campeão carioca e vice do Brasileirão na categoria. E nesse mesmo ano, ele, enfim, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Clube da Cruz de Malta. E para ilustrar mais esse começo do Barros no futebol, meus amigos, e contar mais detalhes dessa trajetória, até se transferir para o Vasco da Gama, eu convidei um ex-presidente do Primavera, o senhor Eliseu Marques, que inclusive é atual presidente do Conselho do Clube Paulista e esteve à frente como mandatário de lá, né, entre 2014 a 2023. E com isso pôde observar de perto esse começo do Barros no futebol. O Eliseu vai nos contar aqui agora como foi essa transição do Barros para o Vasco e trazer fatos novos, olha aí, curiosos, hein, a respeito da introdução do Barros no futebol. Vamos então ouvi-lo. Confira aí. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Primeiro, um prazer, né? Estar falando, a gente falando do Cauã. Menino muito esforçado, né? Quando veio, a gente tinha o Toró, que eles eram próximo aqui também, né? E acabou falando dele, foi ver. E ele veio pra cá, né? E como era menor, acabou optando, veio até o pai, veio junto. Acabou começando a trabalhar no clube como ali porteiro, justamente com a vinda do Cauã, né? Então, não pode, por ser menor, de 14, não pode alojar, não pode nada, o pai veio junto e a gente colocou ele no clube para ele trabalhar como porteiro. E o crescimento do Cauã ele se destacou muito, né? Ele sempre foi muito forte fisicamente, mas eu tenho que dar até, né, louvores aí para todo o pessoal que trabalhava na categoria de base do clube, principalmente falecido Renato Creato, que sempre foi o coordenador na categoria de base, e o Cauã veio sempre querendo ser centroavante, e até atuou, né, no Sub-13, muitas vezes como centroavante, e o Renato Creato, junto com o treinador Diego Ramos, né, e Emerson, acabou colocando na cabeça dele que ele teria que trabalhar mais pelo meio e
Mas ele sempre queria jogar como centroavante. Então essa opção dele jogar aí de volante foi muito da parte dos treinadores da categoria de base, de coordenação, porque acabava obrigando, de certa forma, o jogador a jogar em mais posições, né, nos treinamentos. E identificou isso nos treinamentos, que ele tinha mais aptidão para pelo lado do campo ali, pelo meio de campo, volante, pela força que ele tinha. Ele sempre foi um menino muito esforçado aqui, né? Então acho que até por isso que ele está conquistando o espaço dele, porque ele sempre foi muito esforçado. Teve a história com o Vasco foi que, né, os observadores, só não me recordo o nome, eles vieram para ver, né, ele já estava no sub-14 para o sub-15, né, já estava na equipe sub-15, na transição tudo, e só que os observadores do Vasco não conseguiu vir no dia de jogos, né, que é nas competições do Campeonato Paulista. E num treinamento, ele pediu para olhar um treinamento, então foi feito um treinamento ali para o pessoal do Vasco, os observadores tá vendo toda a equipe, né, não só o Cauã, mas eles já tinham em destaque um outro garoto do sub-15, que alguns outros clubes também já estavam observando, mas os observadores do Vasco chamou a atenção deles o Cauã. Então eles fizeram todo esse processo de o Cauã e levou, e o Vasco deu continuidade na formação dele, né? Mas ele, desde sempre, muito esforçado e sempre mostrou que aptidão aí, né? Mas ele foi difícil só no começo colocar na cabeça dele a posição dele, e isso, os louvores são todos para a equipe técnica que fazia esse trabalho de conscientização do atleta de jogar em mais de uma posição. Perfeito, muito obrigado desde já ao Eliseu Marques, e é sempre bom ouvir pessoas que participaram de perto desse processo para que você, telespectador, possa ter mais dados e ficar por dentro de todos os detalhes desse jogador especial. Como vocês ouviram aí, queria ser centroavante, mas foi como volante que ele rendeu a projeção que tem hoje. Aqui é assim, jornalismo raiz na sua essência, tá beleza? Bom, com isso eu estou encerrando esse vídeo de hoje, agradecendo a você a sua audiência. Amanhã eu estou de volta, olha, mas não esquece do like não, hein? Larga o like. Fiquem com Deus. Até amanhã.